Alguma vez na vida você já se encontrou perdida, sem destino e com seus sonhos deixados lá para trás conforme o tempo vai passando? Lá em Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo, no versículo 32 diz: Mas era justo alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e achou-se. Essa é uma parábola muito linda, porque é onde que o filho recebe uma herança do pai, que é fazendeiro, e ele vai viver a própria vida dele. Só que no meio do caminho ele se perde os sonhos dele, perde o destino dele, e ele perde todo o dinheiro, toda a herança que ele tinha recebido. E passa até ter situação assim onde ele não tem o que comer. E ele pensa na cabeça dele em voltar para a casa do pai dele, só que o medo e a vergonha paralisa ele para ele ir até na casa do pai. Só que ele passa por cima de tudo isso, pede primeiramente perdão a Deus e depois ao pai dele e volta à casa dele. Quantas vezes na vida a gente tem sonhos que a gente deixa o medo ou a vergonha paralisar eles? Quantas vezes? Reflete isso. Só que ele passou por cima disso e o pai dele sabe como que recebeu ele? Com uma grande festa. E falou para todos os funcionários dele: Alegrai-vos, porque o meu filho estava perdido e ele se reconectou novamente e voltou para a casa dele. Essa história é muito linda, porque ela reflete muito na nossa vida. Quantas vezes na nossa vida a gente se perde, a gente fala que não tem jeito para aquele sonho que você deixou lá atrás. Eu não sei o que você almeja. Se você almeja uma família, se você almeja aquele sonho, se formar numa faculdade ou montar o seu negócio, não sei o que se passa na sua cabeça, ou buscar aquele aumento salarial, ou você conquistar aquele cargo na empresa. E tantas vezes na vida você fala: eu não vou conseguir. O medo te trava, a vergonha te trava. E primeiramente, eu tenho uma pergunta para você: você entregou esses sonhos para Deus? Você pôs lá no caderninho esses sonhos para Deus? Eu teve muitos sonhos na minha vida que eu conquistei. Um deles foi familiar. Eu, quando era criancinha, gente, lá para meus 10 anos, eu olhava aquelas famílias. Não sei, eu tenho 35 anos, vou fazer 35, ó, eu querendo ficar mais velha. E antigamente as famílias eram enormes, filhos de 10, 8, família de vários filhos, sabe? E eu falava assim para Deus: Senhor, eu quero ter uma família que seja amorosa, que o meu esposo cuide de mim, cuide da minha casa. E eu sempre orava pedindo isso para Deus, sabe? Até na questão de eu falava: Senhor, eu quero ter filhos até os 30 anos, porque depois dos 30 eu não quero mais. Eu vejo que Deus me honrou nessa parte, que Ele foi lá, me honrou nessa parte, Ele entregou a família que eu tanto queria. Nos outros vídeos eu posso estar falando também o que Deus fez na minha família, como que eu conquistei meu casamento sem ter R$ 1 no banco, gente. Sem ter R$ 1 no banco, eu fui lá e consegui fazer minha festa de casamento. Eu posso estar falando aqui para vocês também. Mas teve muitos sonhos que eu não consegui também. Sonhos profissionais. Hoje eu falo assim que hoje eu queria ser consagrada na minha profissão. Eu me formei com muito assim dedicação. Eu fui lá, me formei no curso de nutrição e eu queria assim, eu sempre tive aquele sonho no coração de ajudar as pessoas, sabe? Mas eu vejo assim que não é no meu tempo. Tudo tem o tempo de Deus. Às vezes você almeja um tempo, daqui 2 anos, 3 anos, mas Deus tem algo para você ainda muito melhor daqui para frente. Eu falo que às vezes a gente almeja a xícara, né? Mas Deus tá vendo pra gente o tabuleiro inteiro, que é a garrafa de café e o jogo inteiro.
Então, assim, não fique triste se aquele sonho seu foi deixado lá atrás, porque Deus tem algo melhor para sua vida, Deus quer algo melhor para sua vida. Então faça igual o filho pródigo, entregue esses sonhos a Deus, entregue primeiramente a Deus. Fala, Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego os meus sonhos, eu entrego os meus caminhos. Faça igual o filho pródigo, vá lá e entregue os seus sonhos a Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai restaurar. Porque tem um sentimento que a gente sente que é um vazio no peito. E esse vazio no peito é só Deus que pode estar preenchendo ele. Do ano passado, eu estava numa situação onde que eu sentia assim que algo estava me desconcertando, sabe? E eu sempre fui uma pessoa de ir na igreja, de buscar Deus, só que eu sentia que Deus queria um algo a mais na minha vida, sabe? E eu vou ser sincera, gente. Eu ia na igreja, só que eu não lia a Bíblia. Mas só que Deus falava muito comigo comigo na igreja e eu achava que aquilo era o suficiente, sabe? E eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de ler. Só que eu pegava a Bíblia e eu não entendia nada. Eu não entendia nada. Aí eu falava, Senhor, como que pode eu ler tantos livros, entender e eu pegar a Bíblia e não conseguir entender nada? Aí Deus veio no seu espírito assim e falou no meu coração, filha, a Bíblia não é um livro igual os que você lê do começo, meio e fim. A Bíblia é algo diferente. Isso que você tá na minha mão, na sua mão, é o pão diário de cada dia. Gente, eu fiz um voto comigo mesmo, sabe quando você faz um voto consigo mesmo? Fala, olha, eu vou pegar para ler todos os dias, independente se eu entender ou não. Eu só sei que Deus foi me dando o discernimento. Eu só sei que no primeiro dia foi difícil ler aquele primeiro capítulo, no segundo dia foi difícil também, no terceiro dia. Eu só sei que deu determinados dias, a partir do quinto dia em diante, Deus foi me dando a sabedoria, sabe? De eu pegar aquela Bíblia e ver o que ela queria transmitir para minha vida. E aqui eu falo que a Bíblia, gente, ela é um ensinamento completo. Eu falo que ela é um manual para a nossa vida, tanto familiar, tanto nos seus sonhos, na questão de trabalho, na questão de como que você deve agir na sua vida. Ela ensina tudo. E conforme eu fui lendo a Bíblia, aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de medo, sabe? Aquela insegurança foi tirando de mim, sabe? Porque lembra que eu falei pra vocês que teve sonhos que eu não consegui conquistar, que são sonhos de trabalho? Eu sempre fui uma pessoa que eu me culpo muito, mas eu não consigo ficar num serviço. Ou acontece algo lá que eu não consigo ficar, ou eu não consigo ir pela doutrina do serviço. Eu sou formada em nutrição, então no meu último serviço que eu entrei como líder de equipe. Só que mesmo eu sendo líder de equipe, é uma hierarquia dentro de uma empresa, né? Vocês sabem como que funciona. Por mais que eu liderava a minha equipe, tinha uma pessoa acima de mim. Só que eu não batia com os ensinamentos dela. Ela tinha ensinamentos de fazer dentro da empresa que isso ia além da minha índole. É algo assim que se eu fizesse, eu
estaria traindo eu, principalmente meus princípios com Deus, sabe? Então eu não me sentia bem, gente, ficando lá dentro. E eu fui, mesmo assim, foi um trabalho que eu consegui, gente, onde que eu cheguei, falei assim, eu quero ganhar tanto. A pessoa foi lá e falou assim, tudo bem. Ela gostou de mim, foi lá e me pagou o valor X. Só que conforme o tempo que eu ficava lá, eu via que eu não ia dar certo ali, porque aquilo ia tirar algo de mim que Deus não queria perder, sabe? Aí eu fui e saí. Só que eu ficava assim com aquele sentimento de que, nossa, será que eu não vou conseguir encontrar algo melhor para mim? Será que eu não vou me adequar em lugar nenhum? Será que eu não vou conseguir se reconectar? Isso me afetou muito, sabe, gente? Me afetou de uma maneira que eu achava assim que eu era uma pessoa assim inútil, sabe? Inútil. Mas assim, Deus foi tão tremendo na minha vida, porque assim, eu desde criança, eu sempre fui uma criança de gostar de fazer coisas diferentes, de gostar de empreender, de gostar de vender, de gostar de ajudar as pessoas, sabe? Eu lembro que eu de criança, eu lembro, sabe, não sei se você é da época de vocês, mas sabe aqueles adesivos de caderno? A gente tinha mania de colecionar, sabe? Colecionar, e a gente tinha um monte. E eu não sei, eu vendo aquilo que as meninas compravam, elas levavam dinheirinho pra merenda. Aí eu falei assim, aí instalou um negócio lá, eu pequenininha, gente, eu tinha 8 anos. Aí eu falei assim, legal, vou levar os adesivos, vender pras meninas, comprar mais adesivo, ter os adesivos pra mim e ainda ganhar dinheiro. Eu lembro que a professora ainda viu, ela deu risada e falou assim, menina, você com 8 anos já tá assim, imagina como você tiver grande, maior. Então assim, sempre tive esse sentimento desde criança, sabe? E com o decorrer da vida eu fui, me formei, tentei muita coisa, fechei muita coisa, já abri um restaurante, vejo que Deus fez muita obra lá dentro, sabe? Mas com o tempo eu fechei. Só que isso me desencadeou um medo muito grande. Que foi esse medo? Esse medo de tentar algo novo, sabe? De tentar uma coisa nova. E eu vi que Deus, aquilo não era um sentimento de Deus. E era um sentimento que, por mais que o meu marido chegasse em mim e falasse tudo, falasse, não, amor, você é uma pessoa que vai atrás dos seus sonhos, que conquista, que não fica parada. Eu sentia que aquilo não era o suficiente, sabe? E Deus falava assim pra mim que Ele queria algo a mais de mim. Aí nisso eu comecei a buscar mais Ele. Por mais que eu tava na igreja, sentia Deus na igreja, Ele queria algo diferente pra mim. E eu comecei a buscar Deus na minha casa. O que é buscar Deus na minha casa? Eu consagrei minha casa ao Senhor. Eu, como todos os dias, o primeiro ato que eu faço durante o dia é orar, pedir, entregar meu dia a Ele, sabe? E às vezes na correria do dia, se eu não faço aquilo, aquele dia meu vira uma turbulência. Quem aí me fala lá quando vocês acordam e não oram, o que que acontece aí? O dia de vocês fica um auê, né? E eu comecei a ler a Bíblia, praticar tudo que estava na Bíblia, sabe? E você sabe aquele sentimento aquele sentimento de medo? Deus foi tirando aos pouquinhos, sabe? Deus foi iluminando. Mas eu venho te dizer que eu estou no processo. Eu não sou uma pessoa que já está consagrada. Mas eu vejo, o intuito de eu abrir esse canal é mostrar que esse sentimento, essa reconexão, esse sentimento de medo, é algo normal, que é através de você ir todos os dias
cultivando esse medo, para ele eliminar da sua vida, buscando Deus primeiramente, é isso que vai te ajudar. E eu venho falar assim que foi muito bom na minha vida. Então, eu não sei se você aí foi como eu, teve um sonho profissional que não foi realizado e que você está aí na luta tentando conquistar. Não sei se é a sua família, se você almeja ter uma família, um casamento, se você quer um objetivo de conquistar a sua casa, ou se você tem um sonho de que sua família seja mais unida, não sei. Eu só tô aqui para te falar que Deus sabe de tudo. Eu não posso saber, mas Deus sabe o que está passando na sua vida. E que se você entregar isso para Ele, Ele vai vir constituir a sua vida, Ele vai renovar a sua vida. Assim como eu que estou no processo diário todos os dias, Deus vai estar com você, sabe? Porque tem uma outra parte da Bíblia também, que é uma parte lá de 1 Reis, onde Elias, ele se encontra bem cansado, sabe? Muito cansado. E ele vai até o deserto. Mas ele vai no deserto querendo tirar a própria vida dele, sabe? E Deus, lá dentro, lá em Reis, capítulo 19, versículo 5 diz: E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então o anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-se pela segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido será o seu caminho. Ou seja, Elias, no seu momento de fraqueza, no seu momento de canseira, querendo tirar sua própria vida e falando: Senhor, para mim basta, porque eu não sou igual meu pai, igual minha mãe, e eu não vou conseguir seguir esse caminho que você determinou para mim. Eu sou muito fraco. Quantas vezes a gente se sente fraco, pequenininho? Quantas vezes a gente vê que a gente não vai conseguir fazer nada? Assim como Elias, que foi lá no deserto e Deus mandou um anjo na vida dele para falar para ele, dando pão para ele, dando sustento para ele continuar o caminho dele. Deus está aqui para te dizer: levanta-te e anda, porque grande é o seu caminho, ou seja, grande é os seus sonhos. Então, por mais que na sua vida apareçam as grandes aflições, que seus sonhos deixados para trás de infância, você acha que não é possível almejar eles, alcançar eles novamente, Deus está aqui falando para você: levanta-te e anda, porque o seu caminho é muito grande. Eu estou aqui para te dar o seu pão diário, ou seja, o seu pão diário, que é a palavra. Então faça o teste, gente. Comece a colocar Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Coloque Ele nos seus sonhos, na sua família, no seu trabalho, que eu sei que vocês vão voltar aqui e falar que grande foi o caminho de vocês e grande foi a vitória de vocês. Assim como eu que estou aqui caminhando, pelejando todos os dias para conquistar os meus sonhos, é você que tem aí que estar aí tentando conquistar todos os seus sonhos, tentando e conseguindo e colocando Deus na vida de vocês. E eu venho aqui orar por vocês, para que vocês tenham um ótimo dia, que os seus sonhos sejam restaurados em nome de Jesus, que todos os seus medos, todas as suas aflições sejam deixadas para trás. Que assim como Elias, ele venha dar o pão diário para você, que Deus venha dar o pão diário para você e que seu caminho será grande na vida do Senhor.
E assim como o filho pródigo que passou em cima do medo, em cima da vergonha e foi atrás do pai dele para pedir perdão e ele foi recebido por uma grande festa. É isso que Deus quer na sua vida. Ele quer receber você com uma grande festa. Eu sei que quando você for atrás dele, ele vai te receber com uma grande festa. Que Deus esteja sempre nos seus passos, sempre nos seus caminhos. E que Deus assim permitir, no próximo vídeo eu estarei aqui.